Todo mundo deveria ter um conhecimento básico de filosofia, já que este mundo é construído com ideias que formam grande parte do que somos. Por isso, vamos ver um breve resumo da filosofia ocidental. Tudo começou na Grécia Antiga, cerca de 6 séculos antes de Cristo, com Tales de Mileto, que é considerado por muitos o primeiro filósofo, apesar dele parecer mais com um cientista do que com o que hoje nós chamamos de filosofia. Ali surgiram os pré-socráticos, que basicamente se questionavam sobre a metafísica. Um dizia que o mundo era feito de água, outro de ar, outro de fogo, basicamente a abertura de Avatar. Tudo isso levou à filosofia clássica, em que a preocupação parou de ser o mundo exterior e passou a ser o mundo interior. Sócrates só sabia que nada sabia, e o seu estudante Platão criou uma teoria estruturada de ética, metafísica, filosofia política e epistemologia, tudo junto. Ainda nessa, de um passar o bastão para o outro, Platão teve um aluno, Aristóteles, que foi além e criou uma teoria ainda mais compreensível, porque Platão adorava ficar no mundo das ideias, tendo devaneios, mas Aristóteles era mais pé no chão. Há quem diga que depois de Platão e Aristóteles tudo é nota de rodapé. Mas vale a pena citarmos que esta época foi incrível, criando movimentos filosóficos como o sofismo, cinismo, ceticismo, epicurismo, hedonismo, estoicismo e neoplatonismo, que basicamente queriam ensinar a melhor forma de se viver e enxergar o mundo. Mas aí chegou a Idade Média e a Igreja Católica controlou tudo. A filosofia começou na Grécia se questionando sobre o universo, depois se questionou sobre o ser humano, e aqui, na Idade Média, ela estava preocupada em provar a existência de Deus e reconciliar o cristianismo e também o islamismo com toda aquela genialidade da filosofia clássica. A filosofia islâmica, por exemplo, produziu nomes como Avicena e Averroes. Já na filosofia católica tivemos 2 grandes períodos, um capitaneado por Santo Agostinho, que focava em maniqueísmos como bem e mal, corpo e espírito, e era mais influenciado por Platão. Depois veio Tomás de Aquino, famoso por criar as 5 provas racionais para a existência de Deus. Ele era mais próximo de Aristóteles e privilegiava mais a razão. Apesar deste período ser criticado por perder tempo com futilidades, como o sexo dos anjos, foi aqui também que surgiram as universidades. Depois de muito tempo com Deus no centro de tudo, veio uma época de reviver a civilização clássica nos séculos XV e XVI, a famosa Renascença, que tirou a religião do centro e colocou o ser humano de volta, tirou a fé e colocou a razão e o método científico. Tudo isso culminou no século XVII e XVIII, no Iluminismo. Nomes como Descartes, Spinoza, Leibniz, John Locke, Hobbes, Rousseau, David Hume, Adam Smith e inúmeros outros inauguram uma era de avanços na ciência, do crescimento da tolerância religiosa e o triunfo do liberalismo. Essa foi uma era marcada pela disputa entre os racionalistas, que acreditavam que o conhecimento surgia da razão e da lógica, contra os empiristas, que acreditavam que o conhecimento surgia da nossa experiência e dos sentidos. Quem tentou dar um chega nisso nessa briga foi Kant, que acreditou que tinha dado uma solução, unindo empirismo e racionalismo de uma forma bem complexa que, sinceramente, nem todo mundo concorda que ele conseguiu. Depois disso veio o século XIX com uma outra briga, dos idealistas contra os realistas. De um lado tínhamos Hegel e a sua filosofia extremamente complicada, mas que pensa no cara que influencia tudo que existe até hoje. Há quem diga que depois de Platão e Aristóteles, só Hegel conseguiu ter tamanha influência em toda a história. Ele criou um sistema de dialética para explicar toda a história da filosofia, ciência, arte, política e religião. Mas quem não gostava das ideias de que são as ideias que movem o mundo era Karl Marx, que achava que o que move o mundo não são as ideias, e sim os fatos históricos e empíricos. Com isso, o povo tem o poder
de criar o seu destino através da sua realidade material. Foi por meio dessa noção que Karl Marx acabou o monopólio do liberalismo e apresentou o socialismo científico e o comunismo. Até hoje, o mundo intelectual político é uma grande briga entre os liberais e os marxistas. Se você acha que é um sofrimento entender tudo isso, foi por aqui também que surgiram Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e outros filósofos que basicamente reconheciam que a vida era sofrimento mesmo, melhor se acostumar. Vocês já perceberam que briga na filosofia é o que não falta? O século XX também foi dominado por uma briga entre a filosofia analítica contra a filosofia continental. A filosofia analítica basicamente falava inglês e a continental era europeia, falava francês, alemão. A analítica conta com nomes como Frege, Bertrand Russell, Wittgenstein, Quine e outros que defendiam que a filosofia deveria aplicar técnicas mais lógicas e ser mais consistente com as ciências modernas. Já os continentais tinham grandes movimentos como a fenomenologia, o existencialismo, o estruturalismo, com nomes como Derrida, Foucault, Sartre e Heidegger. Filosofias que rejeitam o cientificismo, aquela ideia que só os métodos das ciências naturais são suficientes e bons, e se aproxima mais de uma análise da história humana. Então, finalmente chegamos no século XXI, um século ainda a ser determinado, mas que é marcado pela reforma das ideias socialistas e liberais, o crescimento das ideias conservadoras, como as de Roger Scruton, e o pensamento da libertação animal, com Peter Singer, e uma explosão das filosofias feministas e de sexualidade, que colocam a questão de gênero no centro de tudo. Mas a minha aposta para o que marcará este século são as filosofias que tentam entender uma das maiores mudanças que a humanidade já viu, a tecnologia e as mídias sociais. Já temos grandes pensadores nessa área, como Byung-Chul Han, que defende que vivemos uma sociedade do cansaço. Os próximos capítulos ainda estão por vir. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no Alimente o Cérebro. E agora o YouTube liberou a função para você ser membro do canal. Basta clicar naquele link que aparece lá embaixo para receber recompensas e apoiar este canal.